Sejam bem-vindos ao Movecast, o podcast da Move Marketing. Aqui, cada episódio é um espaço para compartilhar vivências, aprendizados e experiências dos nossos clientes e parceiros. Porque nós acreditamos que o sucesso só acontece em movimento e ninguém faz isso sozinho. Aproveite esse momento para se conectar, aprender e ficar junto com a gente. Movecast, colocando holofotes sobre quem realmente faz acontecer. E no episódio de hoje, o podcast recebe uma mulher que tem feito história na harmonização orofacial. Patrícia Sato é fundadora do Sato Institute, é referência quando o assunto é formar profissionais éticos, conscientes, com técnica apurada e propósito claro. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a jornada dela, sobre os bastidores de ensino da ROF e sobre o papel da capacitação em um mercado que cresce e transforma todos os dias. Patrícia Sato, seja bem-vinda ao Movecast! Nossa, emocionada aqui com essa apresentação, que linda! Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com você, um prazer imenso poder partilhar e compartilhar um pouquinho, né, da minha história e desse movimento lindo que você tem feito, né, como um propósito de agregar, né, na vida de cada pessoa. Parabéns também, viu, Mari? Ah, obrigada, você é tão fofa. Gente, Patrícia, ela não mora aqui em Salvador, viu? Ela já morou, né, Paty? Já morei. Mas hoje mora em Guarulhos, o Sato Institute é em Guarulhos, e ela tá aqui, a gente vai falar mais o porquê que ela tá aqui, mas eu já captei ela, falei, vamos participar do Movecast, porque ela é cliente da Move, quando ainda era MDG, já há alguns anos. Com certeza. Então, muito obrigada pela presença, que bom que você tá aqui, e hoje a gente vai falar sobre o que a gente já conversou aqui. E eu quero saber se você está pronta. Vamos que vamos, preparadíssima. Ah, já nasceu pronta você, né? Então vamos lá começar. Me fala uma coisa. Eu quero saber como é que você começou a sua trajetória na área da saúde e o que acabou te levando até a harmonização orofacial. Olha, é engraçado, viu? Porque tem gente, né, que desde pequenininho fala, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser veterinária. Eu nunca quis ser dentista. Sério? Nunca quis ser dentista. Minha mãe, professora de educação física, né, ela sempre levou os filhos pro esporte, e quando eu tinha 12, 13 anos, eu comecei a jogar handball. Ah, eu amo. E aí o Pedro até ri, que eu falo que é o único esporte que eu era boa. É. E eu comecei a jogar handball e joguei por Guarulhos, né? Pra seleção de Guarulhos e legal. Fui federada, né? Então, assim, era uma dedicação exclusiva. Então, era colégio, né? Fazia aula de espanhol e ia direto pro treino. Então, o treino, assim, eu lembro que ele era das 2 da tarde às 10 da noite. Então, assim, era muito puxado, né? Porque eu tava numa seleção de Guarulhos, que era tinha um nome muito forte dentro do esporte e do handball, né, também. E aí chegou na minha fase dos 15, 16 anos, que eu tava ali, né, jogando e tudo, aquela dedicação, e aí como Campeonato Paulista, e aí saía pra viajar, né, e tudo, então às vezes eu tinha que faltar na escola, né, tinha atestado e tudo, mas era o foco, né, eu tava ali dedicada àquilo. Então assim, pra mim era muito simples decidir uma profissão, né, por exemplo, a educação física, né, então tava muito certa que eu ia fazer educação física, ia seguir os passos da minha mãe, né? E aí o que aconteceu? Eu machuquei o joelho, os 2 joelhos. Então eu lesionei os 2 joelhos. Talvez hoje eu vejo que pela fase que eu tava de crescimento, né? Então o corpo foi muito exigido, né? Porque o handball é um esporte de muito impacto, tudo. E aí eu machuquei os 2 joelhos, tive que operar os 2 joelhos. Então eu operei, eu tinha mais ou menos uns 16, né? E que realmente não dava pra seguir, né? E aí eu continuei jogando com o outro ainda assim lesionado. Quando eu entrei na faculdade, eu prestei vestibular com 16, porque faço aniversário em dezembro, então eu entrei 6 meses antes, né? Então eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de completar 17. E aí nessa fase do 16, 17, a gente não sabe nem quem é a gente ainda, né? Não. Então assim, minha mãe, hoje eu entendo, tadinha, ela deu o melhor dela, né? E ela preocupada com o meu futuro. Filha, e aí, você já decidiu, né? Então, sozinha, professora de educação física, criando 3 filhos, né? Meu pai, assim, já separados há muito tempo, desde os meus 3 anos, ele nunca foi participativo, né? Então, ela, assim, a preocupação dela em querer formar um ser humano, né? E aí, ela ficava no meu pé, né? E aí, você já decidiu? Você tem que escolher, você tem que escolher, você tem que escolher. Então, assim, eu sei que ela fez isso por amor, mas naquela fase, eu, adolescente, sem saber o que fazer, eu tive que tomar uma decisão. E aí eu fiquei, poxa, mas eu operei um joelho, eu preciso operar o outro, né? E ela me contando como era a faculdade de educação física. A faculdade de educação física
você tem que fazer os esportes. Você tem a parte teórica e você tem a parte prática. E eu falei, gente, eu tô aqui lesionada, como é que eu vou conseguir participar, né, 100%, estar 100% presente ali? Aí, na hora que eu fui fazer a inscrição do vestibular, tinha opção. E eu coloquei a opção odontologia. Do nada. Foi assim que eu entrei na odontologia, Mari. Meu Deus! E aí, por quê? Porque eu sempre gostei de trabalho manual. Sempre gostei, assim, desde pequena, brincar com as coisinhas pequenininhas. Aí eu tinha uma tia que foi uma avó, assim, pra mim, pros meus irmãos, que ela fazia os docinhos, pintava os docinhos e eu ajudava ela. Então eu sempre gostei. Foi por causa disso que eu coloquei a opção odontologia. Imagina. E aí, na época que eu entrei na faculdade, eu falei, será que é isso mesmo? E aí eu fui me encantando, porque a faculdade, a graduação de odonto, eles trabalham muito a destreza manual fina. Né? Então, assim, eles vão, assim, vai desenvolvendo essa destreza, né? Então, você precisa fazer escultura num bloquinho de cera, você precisa desenhar um dente, fazer um dente ali, né? E aí você vai refinando isso. E aí eu fui me encantando cada vez mais. Só que eu não sabia que área que eu queria atuar. Sim. Porque eu sou formada hoje, tem 23 anos. Nem tinha harmonização orofacial, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, será que... E aí o meu foco era odontologia desportiva, pra eu não sair do esporte, né? Então eu tinha... tipo proteção. Isso, exatamente. Você poder fazer parte de uma equipe, por exemplo, como dentista, né? E poder cuidar da saúde bucal dos atletas, né? Essas coisas todas, e eu viajando nisso. Aí no último ano da faculdade, eu decidi operar o outro joelho, né, eu tinha parado já de jogar, na época da faculdade não deu pra manter as duas coisas, porque eu tinha que trabalhar, né, a faculdade fiz faculdade à noite, então eu trabalhava de dia num consultório, saí deixei de ser atleta, e aí jogava só na faculdade e tal, e aí no último ano eu decidi operar, porque eu falei, agora ano que vem eu vou ter que trabalhar de verdade, né, então aí eu operei, e aí a vida foi me levando pra outros caminhos, né, então assim, foi muito gostoso essa jornada. Hoje eu vejo que às vezes a gente, o ensinamento, né, que trouxe pra minha vida é que às vezes a gente direciona as coisas, precisa ter um planejamento, mas eu não tinha maturidade pra esse planejamento. A gente é muito novo, né, nessa escolha. E eu tive que tomar uma decisão na minha vida aos 16 anos que mudou o rumo da minha vida toda, né, então assim, não é fácil. Hoje eu vejo os jovens, né, a ansiedade, o pânico, a autocobrança, muito maior do que eu tive lá no passado, e eu vejo que isso é muito importante, sabe? O jovem poder ter esse discernimento, mas para isso precisa preparar esse momento para escolha, né? Então, assim, claro, eu não me arrependo, mas eu sei que muitas pessoas hoje se arrependem, né? Mudam de profissão e tá tudo bem, mas a minha criação do japonês, né, que é uma criação mais rígida e tudo, me fez tomar, né, algumas decisões que hoje eu vejo que não precisava ser tão firme, tão ríspida comigo, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, você começa uma coisa, você vai até o fim com ela. Acabou. Entendeu? Então, assim, eu entrei na odonto, você vai ser dentista até morrer. Mas daí não deu certo o seu plano da odontologia desportiva. Não deu certo, óbvio, porque muitas coisas foram acontecendo. Na hora que eu me formei, vamos trabalhar, e aí eu recebi um convite, né, de uma franquia que eu trabalhava na época, né, eu acho que quando eu me formei, eu falei assim, eu sou dentista de gente, eu não sou dentista de dente, eu não quero simplesmente aprender ou fazer uma restauração e acabou, não, é um ser humano. Então eu sempre tive isso como um propósito, né, de cuidar de pessoas e não do dente, né, e isso foi me levando para outros caminhos, por exemplo, esse convite que eu tive de vir morar em Salvador, né, então eu vim para ser responsável técnica de uma clínica, né, então eu vim aos 22 anos, né, então assim, eu vim com a mala nas costas, né, e tenho muito orgulho dessa história, porque realmente assim, minha mãe, eu lembro até hoje que ela falou assim pra mim, Patrícia, é o seguinte, o que eu pude fazer por você eu fiz, né, então agora é com você, eu acho que assim, você tem que ir, porque se não der certo, você volta. A sua casa tá aqui, o quarto tá aqui, entendeu? Mas eu acho que você precisa viver essa experiência. E eu vim, com a mala nas costas, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, nessa clínica que eu vim, né, pra ser responsável técnica, e depois, eu acho que o meu espírito da liderança, né, que sempre existiu, mas também não tinha maturidade para entender isso, né? Hoje eu vejo os jovens muito mais conscientes,
né, desse perfil, dessa liderança, da saúde mental, sabe? Eu acho que tem muito recurso hoje. Se fala muito, né? Se fala disso. muito. Então, o preparo que o jovem tem é bem diferente do que eu tive, por exemplo, né? E aí eu decidi montar um consultório, e aí fiquei com esse consultório, essa clínica odontológica aqui em Salvador, na verdade em Lauro de Freitas, por quase 10 anos. Né? Então eu fiquei em Salvador, morei em Salvador 12 anos da minha vida, né? Então assim, conheci muitos amigos, né? Tive, que hoje acaba que o que você faz lá atrás, né? Acaba refletindo, Reverbera não tem como, porque assim, hoje eu tenho professores dentro do Sato Institute que eu conheci na época tanto da minha faculdade, né? Que estudou junto comigo, né, há 28 anos atrás, né, entraram na faculdade comigo, se formaram, né, hoje eu tenho pessoas da faculdade e tenho pessoas que trabalharam comigo aqui em Salvador, na minha clínica, né, então assim, que são da equipe daqui de Salvador. Tássia e Beth? Tássia e Beth, né, Beth trabalhava como odontopediatra e Tássia como endodontista e periodontista, né, na minha clínica, e aí eu decidi vender a clínica, né, tava passando por uma fase de mudanças mesmo, né, de encerramento de ciclo, e aí eu vendi a clínica e voltei para São Paulo, né, minha mãe tava com problema de saúde, aí eu comecei a ver, acho que a maturidade, né, a terapia, a saúde mental, chega uma hora que pesa, porque eu entendo assim na vida, que se você deixa as caixinhas abertas, uma hora essa caixinha vai explodir. Né? Então assim, você deixa ali no cantinho, guardada, mas vira e mexe, ela vem e aparece, então você tem que resolver aquilo, né? E aí eu falei, não, eu acho que agora tá na hora de ir embora, né? E aí cuidar da minha mãe, tudo, eu achando que o universo, né, a conexão, a vida era pra isso, mas que nada. Eu cheguei em dezembro e aí em janeiro meu pai adoeceu e aí eu fiquei 25 dias com meu pai no hospital e ele veio a falecer. Né? Então, se eu não tivesse voltado para São Paulo, eu não teria tido a oportunidade de viver com meu pai esses últimos 25 dias de vida dele. Por quê, Mari? Porque eu não vivi com meu pai. Sim. Né? Então, assim, minha mãe e meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Sim. Né? Então, assim, eu não me lembro, até hoje eu falo para você, eu não me lembro um dia, na minha infância, adolescência, que eu tenha segurado na mão do meu pai. Sim. Eu lembro do dia que ele estava no hospital, com as veias estouradas, e eu peguei na mão dele, e aí veio essa lembrança. Nossa, quando que eu segurei na mão do meu pai? Imagina. Entendeu? Então, assim, aí você começa a pensar em várias coisas na sua vida, né? Sim. Então, naquele momento, eu só quis agradecer. E eu acho que muito, assim, a gente se conhece há um bom tempo e você tem muita fé, né? Sim. Você sempre tem a certeza de que as coisas vão caminhar para algum caminho que vai dar bom pra você, E eu quero sempre aprender com tudo. Seja um momento positivo, um momento que não é tão positivo, eu falo, tá, é isso que tá acontecendo? Patrícia, essa é a realidade. O que você vai aprender com isso? Né? Então, assim, eu lembro hoje, eu sentada lá no hospital, e eu segurando a mão dele, e eu falei, nossa... Aí eu agradeci, eu falei, Deus, obrigada por essa oportunidade. Infelizmente, meu pai tá indo, né? Mas eu tô tendo essa oportunidade de segurar a mão. Tem gente que nem essa oportunidade teve, né? Então eu tento pegar sempre o lado bom das coisas. Que eu acredito... tem muito essa visão, assim, é muito iluminada. É como você passa os perrengues, mas a sua capacidade de se levantar do perrengue é muito grande. E também você tem um óculos cor-de-rosa aí, viu? Porque você consegue ver o aprendizado onde as pessoas só veem a cacetada. Exatamente, eu acho que se a gente não enxergar dessa forma, a vida ela não é fácil, né? A vida de gente grande, né, do adulto em si, tem muito perrengue, muitos desafios, muitos obstáculos. Eu falo, por que existe? Porque eu acho que isso daí vai tornar a gente mais forte. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Né? Então, assim, foi muito gostoso toda essa trajetória que hoje eu carrego uma paz dentro de mim muito grande, né? Então, assim, meu pai faleceu, eu estava aqui em Salvador. Porque eu vim dar aula aqui na época, né? Ele faleceu há 10 anos atrás. E aí, quando ele faleceu, horas antes eu tava pegando voo pra vir pra cá. Aí minha irmã me ligou e falou, Paty, o pai faleceu. Aí eu falei com a minha mãe, né? Meus pais já separados há muito tempo. Mas eu falei, mãe, você quer que eu volte? Ela falou, não. Ela falou, o que você pode fazer por ele, você fez. Então, até isso, eu acredito uma coisa positiva. Por quê? Porque meus irmãos, cada um fez o que pôde fazer. Sim. Cada um tem as suas limitações. Sim. Eu consegui ir lá e cuidar dele, dar banho e brigar, ele brigando comigo, sabe? Ele olhava pra mim e falava assim, meu Deus, que vergonha. Você... Ele era japonês também? Não. E ele assim, que vergonha.
Por que vergonha, pai? Nossa, você me vendo nesse estado, né? E eu dando banho nele, aquela coisa. Eu falei, pai, mas você me enxerga como uma mulher, não como sua filha. Né? Porque ele nunca, não conviveu, ele reconheceu, mas ele não conviveu. Eu falei, eu vou cuidar de você até o fim. A gente não tá aqui discutindo o que você fez, o que você não fez. Né? E acho que isso tem muito a ver com o que você falar de você ver a pessoa, né? Sim. O que você falou lá no início, você não queria cuidar do dente, você quis cuidar da pessoa. E seu pai, você cuidou dessa forma também. Exatamente. Agora eu fiquei numa dúvida, você começou na ROF aqui ou quando você voltou para São Paulo? Então, aí que aconteceu. Quando eu estava lá em São Paulo, eu estava fazendo... Eu já tinha terminado uma residência, né? Então, quando eu estava na transição de vender a clínica aqui, eu comecei a fazer curso de harmonização. Porque na época, Mari, o dentista não podia fazer nem toxina botulínica para terço superior. Não podia legalmente falando. A única coisa que o dentista... Isso há 10 anos atrás? Não. Há 12 anos atrás, né? Então, assim, 12 para 13, o dentista podia fazer somente toxina botulínica para sorriso gengival e bruxismo, porque era a área de atuação dele, né? Então, assim, depois de algum tempo, o CRO, o CFO, tudo conseguiu lutar, né? A classe odontológica para reconhecer a harmonização orofacial como uma especialidade, né, dentro da odonto. Então hoje... Há uns 10 anos? Mais ou menos, uns 10, 12 anos atrás, né? Então essa luta, o que eu fiz? Eu fiz o primeiro curso e fiquei assim, eu quero mais. Quero entender. Porque a minha primeira especialidade é odontopediatria, né? Só que aí, devido a essas questões físicas também, né? Por conta de joelho e coluna e hérnia de disco, eu era bem sofrida a minha atuação dentro da odontologia. Sim. E eu falei, eu não vou conseguir, se eu continuar assim, continuar a ser dentista. Porque aquela mente de tipo assim, você começa uma coisa, você vai até o fim. Entendi. Né? E aí aquela mente fixa que eu tinha. E eu falei, não preciso ser isso. Eu não preciso ser odontopediatra até o fim. Entendeu? Então eu não falo que eu sou odontopediatra, nem que eu sou ex-odontopediatra, mas tudo faz você subir aquele outro degrau, né? E faz sua jornada. E eu vou falar assim, eu sou uma adepta, né, dos procedimentos, né? O Botox tá vencido, não reparem, vou organizar isso em breve. Mas eu sou uma adepta dos procedimentos e fazer procedimento com dentista que era odontopediatra, que é o seu caso e é de Beth, é uma delícia, porque a mão é tão leve. Exatamente. Que a gente fica... Tem gente que fala assim, ai, Paty, ainda bem que você vai me anestesiar, porque eu não sinto nada na anestesia, né? Então, muito, assim, é diferente. Então, eu falo, a gente acha que a bagagem que a gente vem trazendo, não vai fazer sentido. Por exemplo, você é odontopediatra e depois vai pra harmonização. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Sim. Né? Porque aquele paciente que ele tá ali querendo fazer procedimentos, ele pode ter medos, ele pode ter, né? Sim, e aí você vem com as suas técnicas lúdicas, com a psicologia, com tudo aquilo que eu aprendi dentro da odontopediatria, né? Você acaba inserindo algumas coisas, né? Não tem como. E quando você decidiu transbordar o seu conhecimento e montar o Sato Institute, né? Aí, já que você já se tornou... Sim. Ingressou tão no início, né? Da harmonização orofacial. E começou a estudar e se tornou referência. E de repente falou, não, eu quero também ensinar isso para outras pessoas. Foi na dor também, Mari. Tudo foi na dor, né? Tudo na dor. Quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a dar aula de harmonização, né? Porque aí eu comecei a estudar mais, né? Voltei com o pé na frente e outro atrás. Porque eu não tinha paciente para atender em São Paulo. Sim. Eu vivi 12 anos aqui em Salvador. Imagina, então eu falei, agora eu preciso me dedicar, né? Para poder entrar no mercado. Né? Então, assim, não tinha um paciente, né? E eu falei, agora eu já quero direcionar para harmonização e não ficar atendendo odontopediatria. Sim. Então eu me dediquei muito ao estudo, pesquisa, né, essas coisas. Fiquei 5 anos, assim, muito, assim, totalmente exclusiva para a harmonização orofacial, né? Então eu comecei a dar aula, né, tive pessoas nessa caminhada que me deram muito suporte, muita ajuda, né? Então eu sou muito grata a todos eles, Má. E também sou muito feliz pelas escolhas que eu fiz, porque eu não perdi uma oportunidade, né? Então aonde tinha uma brechinha, eu entrava. Né? Então, assim, eu sei também que é um mérito meu, pelo meu perfil, né, de querer fazer algo diferente, de querer agregar, de querer somar, e isso me fez abrir portas também, né? Então, assim, nisso, eu tava tão dedicada ali, exclusiva, que eu buguei, eu tive um burnout, né? Então, assim, foi muito punk, assim, pra mim, porque eu não queria aceitar, porque eu sempre tive esse movimento, você sabe bem o quanto eu trabalho, o quanto, né? Então a mente fica ali o tempo todo, mas aí chegou uma hora que a mente travou.
Eu acho que né? em janeiro a gente faz 3 anos de contrato, né? Uhum. E eu várias vezes eu falei, Patrícia, nunca para. Daí chega final de semana, ela, não, porque eu tô fazendo um curso de PNL, porque eu... Não, descansa! Exatamente, e você sempre quer o movimento, né? E aí, depois desse burnout, eu falei assim, eu não quero mais dar aula, eu vou ficar só no consultório com o meu paciente. Né? Então, pra mim, eu tinha decidido isso. Que você ama também. Né? Que amo também. Sou apaixonada por atender, por cuidar, sim, né? E aí, passaram-se 2 meses, começou o ciricutico, porque eu comecei a melhorar, né? Então, eu tive que entrar com medicação, terapia e outras questões também. Muito tranquilo. E aí, né? O autoconhecimento. Eu acho que foi assim, quando você entende quem é você e qual é o seu real propósito de vida, né, aqui na Terra, eu acho que você acaba clareando, sim, sabe, algumas decisões que você precisa tomar e tudo. E aí, assim, pessoas me convidando para dar aula aqui, ali, né, meu marido falando, Patrícia, é o seguinte, olha, o pessoal tá te chamando, eu acho que tá na hora de você voltar, eu acho que tá na hora, né, eu acho que é uma coisa que você gosta, foi uma fase que você passou, e aí a cabeça tá mais calma pra você enxergar, né, então assim, a poeira começa a baixar e você começa a enxergar aquele horizonte, sim, com as possibilidades. E aí eu comecei a voltar a atender, só que eu não queria voltar a fazer parte da equipe, né, de alguma clínica, de alguma escola, de algum instituto. Eu queria ter o meu, sim, para fazer com aquele propósito que eu acreditava. Isso são 4 anos, né? São 4 a 5 anos já, né? Então aí eu falei, bom, então vamos começar, né? Então assim, eu falei, olha, Deus, é o seguinte, se você tá me dando esse caminho, me guia e me capacite para que eu possa ter pessoas junto comigo que a gente possa seguir esse propósito junto. Sim. Porque sozinha a gente não é nada, né, Mari? Não tem nada, como. Não tem como, né? Então eu falei, então tá bom. E aí eu comecei a captar profissionais, né? E hoje eu tenho 10 profissionais na equipe, né, tanto aqui em Salvador como em São Paulo, da sim, qual eu confio, assim, extremamente, né, e alguns foram meus alunos, outros meus colegas de turma, e eu não tinha tanta amizade, aí depois estreitou, outros, Paty, você veio atender aqui no meu consultório? E aí comecei a atender, de repente, quando eu vi, tava junto comigo. E eu acho que você também tem esse perfil muito agregadora, né, além de você... Você olhar para as pessoas, você quer trazer as pessoas para perto, você sim, quer levar as pessoas junto com você pro topo. Exatamente. Isso é uma característica muito sua, né? E eu vejo que assim, às vezes eu falo, Patrícia, é você, né? Tipo, aquela coisa de você assim, você é a CEO do Sato, então sim, você tem que estar ali à frente. Eu não acho que é isso, entendeu, sim, Mari? Eu acho que assim, uma pessoa, se eu tô tendo essa oportunidade de liderar o Sato Institute, o Sato Institute só existe, não é porque eu existo, é porque a gente tem uma equipe junto. Com certeza. Entendeu? Senão então, seria a Patrícia Sato. Exatamente, entendeu? Então, assim, a minha ideia, que nem ontem mesmo, né, ontem eu estive na faculdade baiana, né, que o pessoal da odontologia lá tem uma liga, que é a PET, e ela convidou para poder fazer uma palestra para os alunos graduandos lá, né, e eu fiquei super feliz com o convite, e eu falei, tudo bem, eu tenho 7, 8, eram quase 3 horas de aula. E aí eu falei, mas você sabe que veio um sentimento, uma emoção assim, Mari, no sentido assim, Patrícia, não faz sentido você ficar falando durante 3 horas. Você tem uma baita de uma equipe qualificada, né? E por que não dividir todas essas aulas? E foi o que eu conversei com a equipe. Eu falei, gente, não faz sentido para mim, na altura do campeonato, eu montar a aula, ir lá, falar durante 3 horas e vocês estarem lá comigo, prestigiando, né? Eu acho que agora os papéis começaram a inverter, né? Eu tô na minha função de líder, né? Só que eu acho que assim, é caminhar todo mundo junto. Sim. Né? Então assim, eu falei, olha, então eu vou apresentar, vou falar algumas coisas, tudo, mas vamos dividir essas 3 horas para que toda a equipe fale. Né? E todo mundo deu o seu melhor ali. Que bom. Que ficou, pra mim, ficou muito melhor do que eu falando. Porque também cada um tem... E ninguém sabe tudo. E tem os talentos, né? Tem os talentos. Cada um tem o seu. Então, assim, alguns vão se simpatizar mais com uma, com o outro e tal, e tá tudo bem. Sim. Né? Eu acho que a liderança, você também, né, está nesse posto de liderança, a gente tem que fazer o outro brilhar. Sim. Eu acredito muito nisso, porque acontecendo isso, você brilha junto. Né? Sim. Então, assim, não é o ego, não é nada disso. Se Deus te deu esse dom e esse talento de liderar, a gente precisa usar ele,
né, ao nosso favor. Claro. E você já tem pessoas da sua confiança, por que não? Então Sim. todos eles ficaram super felizes, montaram as aulas com todo carinho, com todo amor, se entregaram, né? Então assim, foi 100%, foi assim, 10 de 10, entendeu? Ai, que Foi bom. maravilhoso. Daí foi uma comemoração em equipe, né? Exatamente, entendeu? Agora, a harmonização orofacial, ela nunca para de evoluir, né? Tá Não. sempre evoluindo e muitas pessoas estão entrando nessa área. Você acha Sim. que ainda tem espaço? Muito, tem muito É? espaço. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, Mari. A partir do momento que você se dedica, que você entrega com o coração, que você faz aquilo com o coração, entendeu? Aquele caminho que você escolhe, ele tem que ter coração. Que nem eu vejo a sua dedicação, a sua entrega, né, no seu trabalho, em tudo que você faz. Ele tem coração esse caminho, porque se não tivesse, não ia ter sentido pra você. É vazio, Porque você é muito, você é muito guerreira, você é muito de movimento, entendeu? O negócio tem que acontecer. E se você não tiver 100% presente no seu presente, o negócio não vai. É a mesma coisa comigo, né? Então assim, quando eu decidi montar o Sato Institute, foi justamente por isso, porque eu falei, sozinha eu não sou nada. Não é que eu não sou nada, é que eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, Sim. né? De poder compartilhar conhecimento, entregar, né? E atender paciente é o algo a mais. É o que eu gosto ali do tete a tete, de você poder entender a real queixa, porque às vezes o paciente fala uma coisa, minha queixa é o bigode chinês. Mas às vezes não é ali no bigode chinês que você tem que atuar. Você tem que trabalhar em outras áreas para poder minimizar. Doutor, eu acho que meu nariz é grande, né? E aí você olha, você vê, o nariz não é grande. O que é pequeno são as estruturas que você precisa equilibrar, né? Então esse olhar refinado que você vai desenvolvendo, é a mesma coisa, você traz isso pro seu paciente e traz isso pro seu aluno, né? Então eu falei, gente, a gente nasce pelado, morre, não escolhe nem a roupa que a gente vai ser velado. Qual é a diferença que você vai fazer na vida do outro aqui? Né? Que semente você vai deixar para que você possa deixar o seu legado na vida daquela pessoa, né? Paty, já que você falou, né, da questão do bigode chinês, hoje qual que é o procedimento campeão assim na clínica? O que mais você faz? Eu faço muito injetável. Né, muito injetável. Então, assim, além das tecnologias, né, eu acho que hoje o injetável, ele é um padrão ouro dentro dos tratamentos, né? Antigamente, Mari, era assim, trocentas seringas de ácido hialurônico, né, como uma forma de fazer preenchimento. Não, hoje o menos é mais. Né? Às vezes, você com 2 seringas, você faz cada trabalho lindíssimo. É técnica, né? É técnica. Então, assim, hoje eu vejo padrão ouro dentro da harmonização orofacial, são os bioestimuladores de colágeno, né? Porque eles, assim, eles não preenchem, né? Eles melhoram a qualidade da pele gradativamente. Então, se olha um paciente hoje, meu, de 5 anos atrás, ele tá melhor do que há 5 anos atrás. Por quê? Porque ele vem gerenciando o envelhecimento. Esse é o ponto-chave, é o ponto principal, ao meu ver, dentro da harmonização e da linha que eu acredito, que é o gerenciar o envelhecimento, né? Tem outras linhas de trabalho, mas assim, não critico, respeito todas, mas a linha que, assim, eu acho que eu me conectei, né? É esse gerenciar o envelhecimento. E eu acho isso muito importante, sabe? Porque a gente sabe a sua linha, né, e quem é seu paciente sabe como é que você trabalha, e a gente fez até um post esses dias no seu Instagram falando, não faça harmonização comigo se você quiser ficar exagerado, mudar a sua face totalmente, porque não é o seu perfil, né? Não é, eu nem sei fazer. Porque tem pessoas hoje em dia, a gente sabe, isso é de senso comum, que a gente olha e fala, meu Deus, tá todo mundo igual. Tem sempre, às vezes aparecem umas mulheres pra mim no Instagram que eu acho que é uma determinada. Daí quando eu vejo a outra pessoa falando, mas é a mesma cara, né? O perfil, tudo igualzinho, assim. Exatamente. E você é muito cuidadosa com isso. Você e sua equipe, né? Beth trabalha com você também. Sim. Eu passei por um momento de saúde difícil ano passado, com herpes zoster, etc. E quando eu me curei da herpes zoster, eu tava destruída, porque foram 20 dias chorando, né? Chorando. E daí, Beth, pelo amor de Deus, me salva. Daí eu cheguei lá, só chorei no consultório. Ela falou assim, não, a gente vai fazer isso aqui. Eu nem me lembro, acho que foi a toxina que a gente fez. Daí deu 15 dias, não, foi preenchimento aqui. Tava toda caída de tanto chorar, daí a gente fez preenchimento aqui. Daqui a pouco eu liguei pra ela, não tô gostando, tô horrorosa. Ela, Mari, você tá bem? Porque não é ela, você não tem problema com a sua autoestima, você não tem problema com a sua autoimagem. Perfeito. Se você tá querendo mudar muita coisa, você não tá bem. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar? Daí ela que me segurou, porque eu tava me achando tão horrorosa, eu tava emagrecendo, eu tinha chorado dias, eu tava... Você não tava bem com você. Nada que fizesse ia ficar bem. Exatamente. E esse é um cuidado que você tem. Com e certeza. ela que trabalha com você, que a gente se conheceu através dela, inclusive, tem também. Isso é muito legal, né? Tenho muitas histórias assim, Mari. Teve uma paciente que ela veio por indicação, não a conhecia. E ela falou assim, você vai fazer o meu lábio
né? E aí eu olhei bem pro lábio dela, era a única coisa que eu não faria, né? E assim, eu acho que saber escutar o paciente é muito importante. E aí, Mari, ela falou assim, eu falei, quantas vezes você já fez seu lábio? Ela falou 6 vezes. Então assim, não tinha espaço para colocar Inchadão. produto, e assim, faltando outras questões, né? E eu acho assim, o meu olhar é um olhar muito técnico, Sim. né? Então assim, o meu olhar ele não tem dor, meu olhar ele não tem queixa, Sim. né? Então eu acho que cabe todo profissional, até um conselho, né? Que você, profissional, que quer atuar dentro da harmonização orofacial, é aprender a ouvir o paciente, porque muitas vezes a sua queixa, o seu olhar, ele não está relacionado à dor desse paciente, entendeu? Então você ouvir o que ele tem a dizer para você falar o que dá para ser feito dentro do seu conhecimento técnico, né? Enfim, essa paciente, eu falei para ela humildemente que eu não tinha condições técnicas de cuidar dela, que eu não tinha competência técnica para cuidar dela. Porque eu sabia que a questão dela era aqui dentro. Porque ela queria algo pra ficar ali, né? Mas que tava faltando outras questões. E que a boca mesmo, então eu tava vendo uma distorção de imagem, que na harmonização tem muito isso, né? E aí ela saiu igual criança, batendo o pé, assim, sabe? Tipo, virou as costas, saiu brava, porque eu não fiz aquilo que ela gostaria. E eu acho que ela fez as 6 vezes porque ela encontrou profissionais que fizessem. Né? E ela falou, mas você é a Patrícia Sato, porque como você não vai fazer, né? E assim, já ríspida comigo, eu falei, então, você me desculpe, mas eu não tenho competência técnica para cuidar de você, porque nada que eu fizer vai te confortar, né? Você vai ficar feliz, enfim. E aí deu uns 2 meses, ela voltou. Voltou dizendo o seguinte, que ela foi em outro profissional, fez o lábio e ficou uma porcaria. Né, porque não tinha mais aonde colocar, e enfim. E aí a gente recomeçou do zero. E aí eu falei, você vai me ouvir? Né, eu tô aqui disposta para cuidar de você, né? E aí nós tiramos tudo com hialuronidase, que é uma enzima, né, que degrada o ácido hialurônico. Então nós removemos, esperamos um tempo para reconstruir. E aí ela estava aberta para me escutar também. Você entendeu? E eu acho que essa postura que você teve é uma postura muito importante, né? E eu tenho certeza que você passa isso para os seus alunos também. Exatamente. Eu acho que é uma coisa que, tanto pro aluno, como pra equipe, né? Então, assim, a equipe é uma extensão da Patrícia, né? Então, eu não quero de forma alguma que sejam robôs Patrícia Sato. Lógico. Não, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu olhar. Então, é você extrair o melhor de cada membro da equipe para que eles possam compartilhar isso e levar isso adiante, né? Então o aluno, ele recebe todo esse carinho, todo esse amor que a gente compartilha entre a gente. E os depoimentos de todo o curso que tem dado o Sato Institute é exatamente isso. Que cuidado, que carinho, que cuidado com a técnica, que escutativa, como eu aprendi, hoje eu saí melhor. Muitos, eu perdi as contas de quantos depoimentos chegaram até a gente. Eu saí melhor como uma pessoa melhor desse treinamento. Isso a gente tá falando de treinamento de 2, 3 dias. Sim. E o Sato Institute hoje, ele é referência em formação na ROF. O que você acha que sustenta essa base? Olha, Mari, o amor. Eu acho que sem amor, ele não tem entrega, né? Essa entrega 100%, né? E aí o amor, ele vem com outras coisas, né? A dedicação, né? Hoje nós temos 2 turmas de especialização rolando, né? Junto com a turma de Salvador, né? Coordeno a turma de Salvador e uma turma de Guarulhos, né? Então elas estão acontecendo e a gente vê como é importante você ter essa base sólida, entendeu? A base dos valores sólidos, porque como formadora de opinião, eu preciso, o mostrar técnica é só um mero detalhe. Agora, você mostrar esses valores para que o paciente, o aluno, o profissional, ele escolha como ele quer trabalhar, entendeu? Mas você ter essa base sólida que a PNL me trouxe, né? A programação neurolinguística, o autoconhecimento, a saúde mental, como um conjunto para eu poder levar isso pro aluno, entendeu? Então eu falo para eles, né? No curso eu falo, gente, a harmonização orofacial, ela tá sendo só um mero detalhe. Porque tá todo mundo aqui, a gente tá se transformando como seres humanos. É verdade. E, consequentemente, você vai poder acolher esse paciente com muito mais propriedade, com muito mais escutativa, com muito mais amor, com muito mais carinho e responsabilidade e ciência. Né? Então, a ideia do Sato Institute é exatamente isso, né? É você unir
né, toda a sua bagagem, eu quis unir toda essa bagagem de vida, né, que eu tive e tenho todo momento, para poder ser uma semente, né, e plantar essa semente no aluno para que ele possa expandir com amor também. Ô, né? Paty, fala um pouquinho mais da especialização. É uma especialização bem especial, assim, né? A especialização é uma especialização que eu relutei um pouquinho, né? Porque devido ao tempo, né? São 18 meses a especialização. Então, assim, é uma responsabilidade tamanha para você formar, né? Ajudar a formar profissionais, né? E no mercado. E eu falei, olha, se tô tendo essa oportunidade, eu e aquele pensamento sempre positivo. Bom, se eu tô recebendo essa oportunidade, vamos lá ver o que tem pra gente aprender todo mundo junto, né? Então, assim, uma especialização que ela envolve não só dentistas, né? Mas também para médicos, biomédicos estetas, farmacêuticos estetas, enfermeiros estetas, tá? Então, essas áreas, eles fazem a graduação, faz a pós-graduação em estética, né? Para se tornarem o esteta, e aí sim ele pode ingressar nessa especialização. E essa especialização é de harmonização orofacial, né? Só face. Então, são 18 meses que o aluno mensalmente está conosco, né? Comigo e com a minha equipe, para a gente poder ir trazendo o que a harmonização tem, né? Na época que eu fiz, né? Era toxina, ácido hialurônico, né? Nem cânula a gente usava, bioestimulador era uma coisa assim, nossa, tá chegando no mercado, né? Hoje não. Hoje tem uma gama de técnicas, de produtos, né? Que o mercado oferece. Eu acho isso ótimo, porque o mercado teve que melhorar em todos os sentidos. A especialização é tecnologia também? Não, injetáveis. Também. Não só de injetáveis. Então tem fios, tem cirurgias, tem tecnologias, né? As máquinas, a parte de bioestimulador, ácido hialurônico, né? Então, assim, é formar especialistas. Então, para formar especialistas, não é simplesmente você ir lá, mostrar a técnica e falar, olha, se torne especialista nisso. Não, é ser especialista de ser humano, né? Sim. E, consequentemente, a harmonização, ela vem em um conjunto, né? E tem a parte prática também, né? Sim, então, os 2 primeiros meses, a gente prepara o aluno com aulas teóricas, sim, né? 2 dias no mês, e depois, a partir do 3º mês, começam 3 dias de aula, onde são 2 dias de teórica e 1 dia de prática, né? E quem me fez esse convite, né, eu fico muito feliz com isso, foi a equipe do Inclua, que foi na verdade, a base, né, é o professor Dr. Marcelo Germani, né, que é um dentista, cirurgião dentista, é o primeiro doutor em harmonização orofacial do Brasil. Ele é pesquisador. Eu gosto muito dos valores e dos princípios que ele segue, né? Então, eu sempre tive muita empatia, né? Em poder compartilhar, né, o conhecimento e poder receber o conhecimento dele, né? Sempre tive muita empatia por isso. E aí, essa especialização, ela tem ele junto, né, porque o Germani, ele cresceu tanto, né, ele é uma pessoa muito, eu gosto muito desses valores que ele prega, né, e chegou uma hora que ele não tinha mais como crescer, né, como pessoa, assim, né, estar presente, né, e aí a ideia dele foi o quê? Entrar com aulas online, que hoje ele tem várias plataformas e tudo, e a ideia da especialização com uma forma humanizada, para ele poder continuar expandindo o conhecimento dele. Sim. Né? Então, essa especialização, ela tem uma parte, né, que vem a aula dele. Então, ele traz essa aula, então são videoaulas, onde o aluno assiste conosco presencialmente. Sim. Ele não vai assistir em casa, né? Porque não tem sentido. Sim. A gente tá ali para dar o suporte, sim, né, para esse aluno e tudo. Então, a gente tá assistindo junto essa aula, né, na especialização, e a gente complementa com as nossas aulas também, sim, né? Então, por exemplo, ele vem trazer uma técnica de lábio maravilhosa. E aí, eu também faço lábio, Beth é especialista também, faz lábio, né? Tenho outras pessoas da equipe lá em Guarulhos também. Então, a gente vai complementando tudo isso que ele está trazendo. Ô, Paty, e quem tiver interessado e quiser entrar na próxima turma? Então, a gente tem os pré-requisitos, né, que são as formações, né, precisa ser formado, né, não pode ser graduando, né, de nenhuma faculdade, de nenhuma área, mas a gente tem os pré-requisitos, então entrar em contato para a gente poder fazer essa lista de espera, né, porque já tem uma listinha lá, essa lista de espera para poder, assim que abrir a outra turma, a gente fazer essa seleção. Já tá em vigência, já no 4º módulo, já, né? Já tá entrando no 4º módulo esse mês agora, sim, né, então assim, a gente vai girando,
né? E trazendo esse conhecimento para o aluno que vai chegar no 18º módulo lá, ele não vai precisar apresentar. É uma coisa muito bacana, Mari. Tem muita gente que não entra na especialização porque tem que fazer a apresentação do trabalho. TCC. Ai, meu Deus, eu não sei falar. E aí tem gente que não entra, Mari. Meu Deus, não deixa de entra. perde a oportunidade. Perde a oportunidade. Por não poder falar. E essa especialização não é obrigatória, essa apresentação. Entendi. Ele tem que entregar o trabalho. Sim. O trabalho ele tem que fazer, né? Mas ele não precisa apresentar. E é uma especialização reconhecida pelo MEC, né? Então, assim, é algo grandioso, né? Onde o aluno terminando, ele, por exemplo, o dentista, ele terminando, ele vai poder ir no conselho para poder registrar essa especialidade, Que legal, né? E se tornar um cirurgião dentista especialista em harmonização orofacial. E aí, o Germani, sendo dentista também, ele começou com dentista. Né, abrindo o leque para dentista. Hoje ele já abriu esse leque para outras áreas também, como as que eu te falei, né? Então eu acho legal, cada conselho tem que atender, né, as suas regras, tudo, mas na odontologia é isso daí. Então é muito legal porque a gente pode, essas outras áreas faz muito corporal. Sim. Então tem gente que fala, eu não é biomédico, esteta, mas não tem interesse em fazer corporal. Eu quero me especializar em face. Vem com a gente, né? Que a gente tá aqui de braços abertos para poder acolher esse aluno, porque a gente aprende muito. Cada um tem a sua vivência. Tem muita troca, né? Tem muita Ainda mais troca. quando a gente sai de uma área específica. Sim, sim. Agora você hoje é uma das vozes mais representativas da Hoff no Brasil, né? Sai em revista, apresenta congresso em Nova York. Não é pouca coisa não. Ela é realmente uma autoridade em Hoff. Como é que você acha que os profissionais da área têm se desenvolvido? Você tem visto uma busca por conhecimento? Eu tenho visto sim, mas eu vou ser bem sincera pra você. Eu acho que muita gente, o perfil hoje das pessoas são muito imediatistas, né? Então, assim, querem as coisas pra ontem. E eu falo uma frase que eu falo isso pros alunos, pra equipe, eu falo, gente, vamos respeitar a curva de aprendizado? Ninguém nasceu faixa preta, né? Então, assim, pra você fazer uma arte marcial, você vai começar com a branca. Quando o sensei, né, que é o professor, ele vê que você tá apto, você vai fazer a prova pra poder partir para amarela, né? E depois, e assim é a vida, né? O que eu fico triste hoje é que muita gente quer pular essas etapas, entendeu, Mari? Aí faz um curso, por exemplo, ser professor é status dentro da harmonização, entendeu? Só que o ser professor mesmo raiz, a gente sabe que a gente tem que ralar muito, é antes, é durante, é depois, né? Então, assim, faz um cursinho de 2 dias e acaba se intitulando como professor, né? E aí acha que tem que ser professor dentro da Hoff ou fazer Hoff, Mari, tem que andar de Ferrari, entendeu? Ser rico com Y, entendeu? Porque senão não faz sentido. Então tem muita gente dentro da odontologia em si, de outras áreas que podem atuar com a harmonização facial, que às vezes retrai e não vai em busca disso porque é o título que a harmonização tem. E o que você diria para quem tem medo ainda de buscar a capacitação, investir nessa capacitação? Para não ter medo, para poder ir em busca, escolher um lugar que você se conecte, independente de onde, né? Você tem que se conectar àquilo, tem que fazer sentido para você, mas estar aberto e ver que, assim, hoje eu vejo que a harmonização, ela é para mim, dentro do meu conceito, a harmonização transforma a vida, Mari, sabe? É muito gostoso você abrir seu celular e você receber uma mensagem assim, doutora Patrícia, muito obrigada, você mudou a minha vida. Olha o impacto que você causa na vida de uma pessoa, né? Então, aquelas pessoas que não conhecem essa harmonização, elas acabam tendo as crenças daquilo que a gente vê nas redes sociais e tudo. Eu não vou conseguir, eu não tenho competência para fazer harmonização, porque assim, eu tenho um Kwid, eu não tenho uma Ferrari. Você entendeu? É nesse ponto que hoje, infelizmente, a gente anda. E eu acho que é legal mandar um recado também pros pacientes, né? Sim. Eu tenho algumas pessoas do meu convívio que nunca fizeram nada, senhoras já, que nunca fizeram uma toxina, nada, porque tudo primeiro, não sabe nem o que é cada coisa. Daí falo, quando vê uma pessoa muito preenchida, fala, nossa, cheia de botox. Eu falo, não é botox. E daí a pessoa, eu tava na academia do prédio, daí a pessoa falou, Mari, eu nunca fiz nada. Eu falei, você jura? Nunca fez? Não, uma mulher de 50 anos, não, eu tenho medo de ficar transformada. Eu falei, você tem quanto pra gastar? Não, eu não sei, pouco. Eu falei, filha, se você não tiver 20 mil pra gastar, sua cara não vai ficar transformada. Não é assim também. Se você tiver um orçamento e vai colocar 1 ou 2 ampolas, você vai ficar só mais bonita. Ninguém vai nem perceber o que você fez se você fizer com um profissional que entenda a técnica. Sim. Essas caras que a gente vê na internet, todas as pessoas
tem muito dinheiro ali naquela cara, né? Não, e assim, o conceito dessas pessoas são outros, né? Então, por exemplo, encher bexiga, né? E aí você vai enchendo. Então, assim, pra ensinar o encher bexiga, qualquer pessoa ensina. Sim. Entendeu? Agora, assim, você entender da análise facial, das estruturações, Sim. de reposicionamento de tecido, do menos é mais, né? Então, assim, já tem casos, tem pacientes, por exemplo, como eu tava contando antes de começar, que eu tenho pacientes que vai fazer bioestimulador de colágeno uma vez por ano só. Por quê? Sim. Porque a gente já está conseguindo esse equilíbrio do gerenciamento do envelhecimento, Sim. né? Então, assim, a dica que eu dou para os pacientes é assim, não se fechem suas crenças, né? Então, assim, esteja aberto para você poder gerenciar esse envelhecimento. Como é que você quer estar daqui 2 anos? Como é que você quer estar daqui 5 anos? Vai depender das escolhas que você faz, das decisões que você toma agora. Não adianta chegar daqui 5 anos e falar, agora eu vou começar a me cuidar. Aí a gente tem que correr mais do que agora. Né? Então a vida é isso. Então assim, eu acho que é se abrir. É abrir e não permitir que as suas crenças te limitem a você buscar algo novo. Entendeu? Porque tem várias linhas de trabalho dentro da harmonização. Um profissional, né? Sim, exatamente. Aquele que faz sentido, aquele que se conecta com você, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é assim, é primordial para você, pro paciente poder fazer a sua escolha. Entendeu? Com certeza. Ô, Paty, e a questão da especialização no Sato Institute foi um salto muito grande, né? Porque o Sato Institute vai fazer 5 anos e vocês trabalharam com muitos cursos, né? Cursos livres, e a especialização começou com um nome muito forte, né? Que é o seu nome, o nome do Marcelo Germani. O que a gente pode esperar do Sato Institute nos próximos anos? Ah, tem coisa nova e muito boa vindo por aí, né? E assim, outros projetos também, né? Não só outras turmas de especialização, como outros cursos livres, porque eu tenho uma equipe de ouro, né, dentro do Sato Institute, tanto o pessoal de São Paulo como o pessoal de Salvador, são profissionais muito qualificados, capacitados, e estamos assim, semanalmente e arduamente, apesar dessa vida corrida que todo mundo tem, a gente se disponibiliza o nosso tempo para estudar junto, né, para estudar não só a ciência, como também aulas, né, então a gente se desenvolve o tempo todo. Então nesses 5 anos, nos bastidores, a gente também vem se transformando, não só como ser humano, né, mas como um profissional de excelência. Então eu tenho profissionais comigo que também dão cursos livres, então assim, a gente, os nossos projetos para o futuro é a gente poder abrir agora essas opções de cursos para os profissionais, cursos livres, né, não somente esse de longa, um tempo maior, né, de 18 meses, para poder realmente capacitar esse aluno, aquele aluno que de repente, eu tenho um aluno que já é especialista, mas não tem a qualificação técnica. Você entendeu por quê? Porque passou a especialização e ele não se tornou uma pessoa, um especialista confiante. Então volta para fazer os cursos livres para poder se capacitar. E aí o que eu vejo também das pessoas que fazem os cursos livres no Sato são pessoas que saem de lá realmente, pô, era isso que estava faltando, uma pegada diferente na seringa, como a gente falou, uma escuta do paciente. Então muita gente fez um curso, não tem a segurança de fazer o procedimento, vai ali junto com vocês, pegando na mão mesmo, faz com que a pessoa saia de lá confiante, e daí isso, de novo, a harmonização muda vidas agora não para quem foi harmonizado, mas para quem tá trabalhando nessa área, eu vejo, né? Mari, uma coisa muito legal, sabe? Acho que como eu acabei na dor indo atrás desse autoconhecimento, de fazer os cursos de programação neurolinguística, né? Então, assim, na minha posição, eu preciso ter um olhar diferente. Né? Tanto para o aluno, como para a equipe, como para o paciente. E aí, quando eu olho, por exemplo, o aluno, a insegurança do aluno, eu não sou capaz, eu tenho medo e tal, muitas vezes não está relacionado à harmonização orofacial. Está relacionado a ele mesmo. Né? A insegurança que ele tem devido à criação que ele teve. Olha onde a gente vai, né? A criação que ele tem, os valores que ele carrega, as crenças que ele tem, entendeu? Então ali, ele sem saber, eu consigo usar técnicas, né, de PNL para poder mudar essa chavinha dele, mudar o ponto de vista dele, entendeu? Então, assim, é muito gostoso. Isso eu sou apaixonada, né? Então, assim, até com relação a paciente. Teve uma paciente uma vez em curso, que ela chegou, a gente comenta isso em todo o curso, ela chegou, tipo, certa do que ela queria fazer. Menina, na hora que ela sentou na cadeira, deu uma crise de pânico dela. Então, assim, anestesiaram, os alunos anestesiaram, e de repente ela deu uma crise de pânico, começou a chorar, e aí, tipo assim, o aluno assim, Paty, eu acho que não vai dar pra fazer e tal, tudo. Eu fui,
com as minhas técnicas de PNL, acalmei ela, e aí ela dormiu na cadeira. Então, assim, aí a gente, claro, não dá pra gente entrar em detalhes aqui, porque pode até ser um assunto de um outro de um outro episódio, Mari, mas assim, aí ela dormiu, né, ela falou, se acalmou e tudo tal, nós fizemos os procedimentos e eu tive que acordá-la. De tão relaxada. De tão relaxada que ela ficou, né, então assim, eu acho que quando você escolhe trabalhar com pessoas, você precisa entender de pessoas, porque senão, pra mim, Mari, foi o grande diferencial, como dentista, hoje como responsável do Sato Institute, como responsável pelos meus pacientes, eu acho que a ponte que me fez hoje estar onde estou foi realmente o autoconhecimento e você entender de pessoas, porque no início, quando eu fiz o primeiro curso de PNL, Mari, eu quis me entender. Meu objetivo não era entender o outro, era me entender para eu poder começar a entender o outro. Então hoje eu vejo que esse foi um grande conjunto, porque a partir do momento que eu estou convivendo com uma equipe, eu preciso entender como aquela mente funciona, né? E aí a mesma coisa com o paciente, a mesma coisa com o aluno. Então assim, foram dores ali que aquela paciente tinha, que depois ela me contou, por conta de experiências que ela teve na cadeira do dentista, em outras coisas, que a fizeram ter essa crise de pânico ali naquela cadeira. Entendeu? E a gente ressignificou aquele momento. Depois daquela vez, ela veio várias vezes ser paciente modelo assim, ó. Que bom. Ser paciente modelo de curso. Então, assim, foram os alunos que fizeram, né? Então, aquele movimento de ser paciente modelo, que o paciente modelo, ele paga o produto que vai ser utilizado, né? Então, e todo mundo faz, todo mundo aplica, né? Com respeito, com dignidade, né? O paciente modelo é um paciente igual ao paciente particular, né? Ele tá ali para ser um instrumento de aprendizado para o aluno, né? Então, a gente tem muito esse respeito, né? E você, Paty, é uma pessoa muito humana, né? Eu acho que ao longo desse episódio, que já tá chegando ao fim, nós falamos muitas vezes de pessoas, de amor, de olhar, de respeito, porque é quem é você, né? Você é uma pessoa extremamente educada, extremamente sensível e ao mesmo tempo é uma pessoa que sabe exatamente o que quer, aonde quer chegar, qual é a imagem que você quer passar, o que você quer para o Sato Institute. E pra gente, né, pra toda a equipe da Move que trabalha com você, é um grande prazer a gente poder gerenciar a sua imagem, a imagem do Sato hoje nas redes sociais, porque tem clareza, né? Você realmente sabe o que você quer. E a gente, como eu falei, está completando em janeiro 3 anos de contrato. 3 anos. Como foi trabalhar com a MDG e agora a Move ao longo desses anos? Como você acha que a gente posicionou a sua imagem? Mari, eu me sinto muito confortável com você e com a sua equipe, né? Eu acho que é uma construção, né? Eu acho que eu tenho que saber o meu lugar, né? Porque se você tá aqui comigo, você tem o seu conhecimento, né? E eu tenho o meu, da minha área e você da sua, né? Eu acho que as parcerias, elas dão certo justamente porque a gente respeita o espaço de um e do outro, né? Então, por exemplo, vamos trabalhar numa arte, né, com um assunto X, né? Vocês têm toda a delicadeza e o respeito de trazer para mim uma arte com um assunto, né, de harmonização. E eu tenho toda a delicadeza em poder me posicionar, né, de uma forma, não, vamos mudar aqui, vamos mudar ali e tal, tudo. É um exemplo, né? Mas eu acho que essa conexão, esse respeito, essa parceria, ela, assim, ela tem esse tempo todo já, justamente pelo fato da gente se respeitar, né? E de que você e a sua equipe são pessoas que entregam aquilo que de corpo e alma. Entendeu? Então não é superficial. E eu não sei ter relacionamentos, pessoas na minha vida que sejam superficiais. Eu acho que tem que ser aquilo que tem que ser. Aquilo, a gente tem que ser o que a gente é, né? E eu sou muito intensa, né? Então, no sentido assim, não adianta as parcerias serem superficiais. Então, assim, eu agradeço muito. Eu hoje estou onde estou, porque você também faz parte disso, né? E eu acho que é uma construção. E vou te falar, eu acho que eu nem falei isso pra você nunca, mas eu recebi muitos feedbacks de pessoas assim, Paty, tô adorando o seu Instagram. Tô adorando o seu, né, tanto do Sato como do Patrícia Sato, principalmente, que tem mais gente, né? E falando, nossa, mas que legal, é bem você mesmo. Né? Então você desenvolveu a identidade ali realmente da Patrícia,
né? E é isso que é gostoso, porque muitas vezes eu não tenho tempo, você sabe que é aquela correria, a pessoa, a Bruninha, todo mundo, Paty, preciso, né? Olhar lá, olha no Trello, que eu adoro o Trello, nossa, eu sou apaixonada. O Caio manda as coisas lá, Caio, né? Caio, então assim, tipo, o Caio é uma graça, meu Deus do céu, né? Uma fofura. E aí eu me sinto à vontade com vocês, entendeu? Então assim, e conto também que hoje em dia a gente recebe um monte de coisa no direct, na WhatsApp, convidando pra fazer parte de não sei o que. Não, eu tô muito feliz assim, tá muito bem, eu sou muito muito sincera, entendeu? E eu acho que se a gente tá junto e a gente vem crescendo junto, né, é porque as coisas estão dando certo, né? Então que Deus nos abençoe, continue nos capacitando pra gente poder continuar essa troca linda, né? E com certeza eu sou uma pessoa melhor depois que vocês entraram na minha vida. Ai, meu Deus, obrigada. A gente, como eu falei, a gente é muito feliz de ter você com a gente tanto tempo e, na verdade, eu sou muito feliz por ter contratos de clientes tão longevos e que se tornam amigos, né? Sim. Isso, assim como você, eu também sou uma pessoa que gosto muito da proximidade, né? Então, eu perdi as contas de quantos clientes se tornaram amigos, né? Uhum. Porque a gente acaba entrando na vida do outro. Sim. E esse cuidado, né, de você realmente pôr a imagem da pessoa, né? Então a gente não pode fazer de qualquer Sim. jeito. A gente tem que fazer com que transmita realmente o que a pessoa quer e o que a pessoa é. Agora, pra gente finalizar, a gente tem uma pergunta que é uma pergunta assinatura do podcast. Ai, meu Deus. Qual foi o movimento que mais acelerou essa sua trajetória na Hoff? Movimento... Eu acho que é o que eu te falei, Mari. A partir do momento que eu descobri quem era eu de verdade. Entendeu? E aí você entende o seu propósito de vida. Né? Quando eu entendi o meu propósito de vida aqui na Terra, né, as coisas parece que clarearam, né? Porque a gente muitas vezes em fases de vida da gente, pelo menos a minha, eu parecia um ratinho, né? Correndo ali, na esteirinha ali e tal, sem saber o caminho a seguir. Né? Porque você tem as escolhas, você tem as decisões, tudo, mas a partir do momento que eu entendi quem era eu, a Patrícia existe por isso, né? E aí, e outra, você falou uma coisa lá atrás, né, da minha fé. Eu acho que a fé é algo que, independente de religião, né, é a fé que ela me move, Com certeza. entendeu? Ela me move, eu me conecto à minha fé no sentido de assim, eu tô escolhendo isso, mas será que isso é bom pra mim? E aí entra a minha fé, né, para mostrar os caminhos, as pessoas, e é muito louco. Às vezes chega pessoas na minha vida, né, seja paciente, seja aluno, seja amigo e tal, e aí parece que alguma coisa, sabe quando você... E aí eu aprendi a me ouvir. E sabe? quando você não sei se é o escuta... sexto sentido, não sei o que é, Mari, mas é algo que, assim, é uma sensibilidade tamanha que eu fui desenvolvendo ao longo disso, eu falo, aí vai dar BO. Acho que eu não quero, não. E aí eu posso escolher também, ok, tá tudo bem, né? E aí, a partir do momento que eu entendi o meu propósito de vida, parece que as portas todas, elas se abriram, né? E eu falo, se é isso, vamos junto. Entendeu? Então eu vou, me conecto com o cara lá em cima, eu sou muito devota de Nossa Senhora também, né? Já fiz romaria e tudo, e eu me conecto a essa minha fé. Eu falo, não sou eu, né? Escolha pra mim aquilo que vai fazer sentido, em que eu vou poder plantar essa sementinha na vida do outro, né? É isso. E é isso mesmo, não tenho dúvidas que é a sua fé que te move. Então a gente finaliza por aqui. Esse foi o Moviecast com Patrícia Sato, um episódio super inspirador, cheio de amor, que essa mulher é amor puro, além de ser muita dedicação e muito profissionalismo. Acompanhe o episódio todo do Moviecast no canal do YouTube da Move, Seja Move. Acompanhe os cortes no Instagram do sejamove.com.br e no meu Instagram, marianadegrande.mkt. Compartilhe os seus Instagrams, por favor, Paty, com o pessoal. @Patrícia Sato e o do Instituto é @Sato Institute. Vai ser um prazer ter você lá. Isso, fiquem ligados e acompanhem a gente para mais. Beijo, tchau!